E aí, meu time? Olha só, agora eu vou estar falando contigo sobre as normas e regulação. O que é essa regulação? Os crimes do mercado financeiro que pode e que não pode ser feito. Então vem comigo que é normalmente 2 a 3 questões na prova do CFP. Então olha só, primeira coisa que a gente tem que entender é o que é lavagem de dinheiro e que em 2020 teve uma mudança nas regras. Ah, é verdade, exatamente. Mas a lei em si ela continua a mesma. O que mudou é a maneira dos controles. Então fica ligado. Então o que é essa tal de lavagem de dinheiro? O que eu gosto muito de dizer é o seguinte, é como se fosse Caim e Abel. Caim e Abel, exatamente, né? São dois irmãos, né? Tem a questão bíblica e tudo mais. Mas por que eu falo Caim e Abel? Porque é o seguinte, ó, Caim e Abel. O que eu quero te dizer para você perceber? É que existe dentro do mercado financeiro, nós temos uma coisa que a gente chama de sonegação fiscal, e existe uma outra coisa chamada de lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro, que são duas coisas diferentes, né? Mas muita gente confunde. E por que eu digo que é Caim e Abel? Porque eles são parecidos, mas eles são totalmente opostos. Como assim totalmente opostos? Olha só que legal isso aqui. O que é a parte da sonegação fiscal? É você fazer uma operação legal, e você quer ou não quer pagar imposto? Não quer pagar imposto. Não quer pagar imposto. E aí você faz o quê? Pagar imposto. Você começa a omitir as operações que você está fazendo. Então você tem uma padaria, aí você vendeu R$ 1 milhão em pão. Tá, beleza. O que acontece? Você, em vez de dizer que vendeu R$ 1 milhão, você diz que vendeu 300 mil para pagar menos imposto. Então você sonega, você quer diminuir o imposto. E por que então eu falo assim Caim e Abel de novo? Porque lavagem de dinheiro é completamente ao contrário. O que tu faz primeiro? Tu faz uma operação, o quê? Ilegal. Então tu fez uma operação ilegal e tu quer agora, se aqui tu quer pagar imposto, aqui tu quer não pagar imposto, aqui tu quer o quê? Tu quer pagar imposto. Pagar imposto de renda, por exemplo. Por quê? Porque se a tua operação é legal, por exemplo, venda de cocaína, quero. Não pode, né? É o seguinte, ó, você tá vendendo drogas, você não pode, essa é uma operação ilegal. Ah, não sabia? Então avisa o teu amigo que ele não pode fazer isso. Tá, e aí se ele faz isso, o que ele quer fazer? Ele tá com o dinheiro na mão dele. Como é que ele vai gastar aquele dinheiro? Como é que ele vai justificar isso no imposto de renda? Ele começa a maquiar, fazer várias operações para ele conseguir fazer o quê? Pagar imposto. Daqui a pouco ele abre uma lavanderia, daqui a pouco ele abre o quê? Uma padaria. E em vez dele vender 300 mil reais de pães, e ele voltou a 300 mil, ele começa a dizer que ele vendeu 800 mil, 1 milhão. Ele quer pagar imposto, porque ele consegue dar origem de uma operação ilegal. Então você pode ver que eles são muito parecidos, mas eles são completamente ao contrário. Um é uma operação legal, e aí ele não quer pagar imposto. E aí, na parte da lavagem de dinheiro, que é o nosso Abel, ele é completamente o contrário. Ele faz uma operação ilegal, mas ele quer pagar imposto. Então agora você já entendeu o que acontece isso aqui. E aí, qual que é o grande ponto? O ponto é que a gente trabalha com o mercado financeiro, a gente está com contato com o dinheiro das pessoas. Então, todas as instituições e todas as pessoas que trabalham no mercado financeiro têm uma função muito importante para evitar isso. Porque se a gente conseguisse coibir a entrada dos recursos do mercado financeiro nas instituições, não teria esses crimes. Porque como é que eles iam gastar o dinheiro? Como é que eles iam comprar uma casa, comprar um carro, gastar esse? Não conseguem. Então o grande ponto é, o crime da lavagem de dinheiro, ele está envolvido também com o financiamento ao terrorismo. Por isso que a gente chama de que esse cara de PLD, PLD, né, a prevenção de lavagem de dinheiro, né, PLD, né, traço financiamento ao terrorismo. Esse é o cara inteiro. E isso tudo surge lá na Convenção de Viena, que foi aonde? Em Viena! Isso, lá em 88 eles perceberam. Olha, toda a parte de drogas, toda a parte de terrorismo, ele vai acontecer o quê? Ele surge, né? E ele quer botar esse dinheiro no mercado financeiro. Se a gente conseguisse fazer essa prevenção da lavagem de dinheiro, a gente ia combater também o financiamento ao terrorismo. Então ele surge nessa ideia. Então isso é lavagem de dinheiro. São atividades ilegais, tá? E eles tentam fazer depois o quê? Transformar com aparência legal, mas ele não é. Então, em relação a isso, para a gente estar falando do mercado financeiro, tem a nossa lei,
tá? A nossa lei que foi lá em 98, tá? Que ela foi alterada depois. Mas aí entra dois caras muito importantes. Quais são eles? É o Banco Central, e aí a gente tem agora a Circular 3.978 e também tem a CVM, que é a Instrução CVM 617. E eles falam sobre isso. Então, tanto o Banco Central quanto a CVM também têm papel fundamental a esse combate ao financiamento do terrorismo e à prevenção à lavagem de dinheiro. Então, falando sobre isso, a gente vai falar sobre as 3 etapas que tem a lavagem de dinheiro. Então, como eu te falei, o que acontece? A lavagem de dinheiro, nós temos 3 etapas que eu gosto de dizer o quê? De coin. Coin? É, o mercado diz coin, né? Mas eu gosto de coin. Por quê? Porque o coin vai te lembrar o quê? A dinheiro. Coin é dinheiro? Exato, olha só, ó, o C, o O e o IN. E o que é coin? É moeda, é dinheiro. Por que eu botei entre esses caras aqui, ó? Por quê? Porque o primeiro C é a tal de colocação. O segundo é a ocultação. E o terceiro é a integração. São essas 3 etapas. 1, 2 e 3. Nessas devidas ordens. Então, essas aqui são as 3 etapas da lavagem de dinheiro. E aí tu vai te lembrar de coin, das moedinhas, porque é de dinheiro que a gente tá falando. Então, o que é a colocação? Ela é a primeira etapa. É quando a pessoa tá com o dinheiro de drogas e ele tenta colocar o dinheiro no mercado financeiro. Ele tenta fazer a primeira operação, colocar. Ele vai na boca do caixa, depois um dinheirinho, tenta comprar alguns bens, fazer alguma coisa que a pessoa não perceba, dá um dinheirinho extra. Ah, não quer me vender um imóvelzinho por um preço menor e eu te dou o restante em dinheiro? Então, isso é colocação, é a primeira etapa, é a primeira ponta. Então, é isso que a gente lembrar, que colocação é a primeira etapa, a entrada do dinheiro no mercado financeiro. O que é a segunda etapa? A ocultação. Porque se só tem a primeira etapa, é muito fácil você identificar de onde entrou esse dinheiro e ir lá e prender as pessoas. Então, o que eles fazem? Fazem N operações, teias de operações, tá? Para ocultar a entrada do dinheiro, que foi a primeira etapa, que foi a colocação. Então, a ocultação são N operações para mascarar qual foi a origem do recurso. Então, essa é a segunda etapa. E a terceira é a tal de integração. É a volta do dinheiro. Aqui vai caracterizar a volta. Normalmente, compra de grandes empresas, compra de grandes fazendas, muitos imóveis. Então, mas Rafael, tu falou que a compra no primeiro caso podia ser colocação. Claro, porque se a primeira entrada do dinheiro é colocação, e depois vai fazer outras operações, depois vai tentar voltar o dinheiro para o mercado financeiro com uma operação muito maior. Então, não é porque é a compra de uma casa que a gente identifica que isso aqui é colocação, ocultação ou integração. A gente tem que entender a história do processo para dizer, isso foi uma colocação, uma ocultação ou integração. Então, de novo, como é que você identifica? Colocação, primeira operação, a entrada do dinheiro. Ocultação, N operações para sumir a origem do recurso. E a integração é a volta, normalmente na compra de um grande bem. Então são esses 3 caras aqui que você vai identificar. E eles são batata, né? Gosta de cair em prova todos esses caras. Mas lembra do coin, né? Moedinha. C, primeira K, O e o IN, né? Para fechar a moeda. Então são esses 3 caras. E dentro disso, como eu comentei, entrou a questão do Banco Central e da CVM. Esses caras são muito importantes. E aquela instruçãozinha que eu te falei do Banco Central, tá? Que é a nova circular deles, é muito importante, porque ali o que o Banco Central começou a fazer naquela circular? Começou também a dizer quais são as operações que eles entendem que podem ser o motivo, né, de lavagem de dinheiro e entrada dos recursos. Mas sabe o que é legal? O quê? Que agora, com as novas leis, né, do Banco Central, o que aconteceu? Aconteceu exatamente isso aqui. A mudança de como fazer a prevenção. Tá, mas não estava meio parecido? Era. É que antigamente existia uma regra para todo mundo, para todas as instituições financeiras. Agora, o que o Banco Central fez? Ele falou bem assim, ele desengessou tudo isso aqui. Ele falou o seguinte, ó, instituições financeiras, a bronca agora é de vocês. Por vocês, instituições financeiras, entenderem quem são os seus próprios clientes, vocês podem criar regras específicas para poder identificar quem pode estar fazendo lavagem de dinheiro. Porque vocês, instituições financeiras, têm um papel fundamental na prevenção. Então ela jogou a bola para essa galera, foi isso que ela fez. Ah, então como é que pode cair em prova? Não te preocupa, não tem como criar saber todas as regras de todas as instituições, porque cada instituição pode ter feito uma regra. O que eles falaram? Que não precisa ser uma regra, uma coisa rígida,
engessada, igual para todo mundo. Se você é uma instituição financeira e você, esse é nosso Brasilzão, né? E aí aqui, ó, por exemplo, aqui, tá aqui, tem aqui o Uruguai. O que acontece? Se você tem uma instituição financeira, uma agência que tá próxima, é uma região de fronteira, talvez uma região de fronteira, a saída do recurso do país pode ser muito mais caótica do que uma agência bem no meio do país. Então, o que eles falaram? Falaram o seguinte, ó, aqui, instituição financeira A, você, se quiser criar regras mais rígidas de controles, você pode fazer. E regras mais brandas aqui. A questão é de vocês. Vocês vão fazer as suas próprias regras. Mas regras que vocês consigam avaliar. E aí eles perguntaram, tá, mas como é a base para isso? Aí eles falaram, a base para vocês poderem fazer essas devidas regras é em relação à avaliação do risco. Risco de quê? Risco de todo mundo que esteja trabalhando ou prestando um serviço para vocês, ou até mesmo sendo clientes. Mas clientes antes já era, só esses caras que eu fiscalizava. Exato, esse é o primeiro cara, os clientes. Só que agora você também tem que fiscalizar e criar regras para os seus devidos funcionários, os seus devidos prestadores de serviço, porque esses caras também podem estar querendo fazer alguma coisa, algum rolo. Então vocês têm que ter avaliação de risco para todo mundo. Para todo mundo. Para funcionário, prestador de serviço, para cliente. Todo mundo tem que ser feito isso. Perfeito. E quem é que vai falar com a instituição? Sempre vai ter que ser nomeado um diretor responsável para cumprir todas as obrigações. Mas a diretoria já tinha antes. O ponto agora tem que ter um diretor responsável, alguém específico. Mas então, a grande mudança agora é que a responsabilidade direta é das instituições financeiras, e essas instituições financeiras têm que criar suas regras, suas normas, baseadas numa avaliação chamada avaliação de risco. É exatamente isso. Perfeito, entendi isso aqui, tá? E aí quem está sujeito ao crime? Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo que trabalha com dinheiro está sujeito ao crime, exatamente. Então, se você, funcionário, você, prestador de serviços e trabalha no mercado financeiro, você também está sujeito a ser fiscalizado por causa disso. Então, se você não fizer tudo certinho, você pode estar ali sendo colocado no bolo dizendo que você também fez lavagem de dinheiro. Isso é um crime. Então, isso é importante. A parte de lavagem de dinheiro é um crime, tá? Então é isso que tá dizendo aqui essa parte aqui. Beleza, maravilha, tá? E qual que é a pena? A pena é reclusão e multa, tá? Reclusão e multa. Quanto que é esse prazo, né? A reclusão, que é você ficar na jaula lá, tudo mais, é de 3 até 10 anos, tá? E a multa, aí ela pode ter um teto de 20 milhões de reais. Essa vai ser a parte da grana. O que é importante você entender? Que tem pena, pode ser ficar preso até 10 anos, e também tem uma devida multa. Maravilha, tá? E aí, em relação aqui, essas pessoas que estão ligadas ao mercado de controle, que isso, como eu contei pra vocês, né? Que são todas as pessoas físicas e jurídicas que prestam serviços. Maravilha. Todo mundo que trabalha no mercado financeiro, que tem movimentação de recursos, trabalha. E concessionária de carro? Também. Todo mundo. Então, administradoras, fundos de investimentos, né, que tá lá o administrador, as instituições financeiras, as corretoras, as seguradoras, os auditores independentes também, quem faz custódia, emissão de dívida, todos esses caras estão ligados a esse mecanismo. Todo mundo, tá? Agora, tem um cara que não. Quem? As agências de rating. Agência de rating, não? Não, porque a agência de rating faz o quê? Ela só dá a nota do crédito. Olha, esse cara é um bom pagador ou um mau pagador. É somente isso. Somente. Então, a agência de rating não está ligada ao mecanismo de controle. Fundamental você botar isso na sua cabeça. Por quê? Porque a agência de rating não trabalha com o dinheiro. A agência de rating simplesmente dá a nota se ele é um bom pagador ou um mau pagador. Somente isso. Todo mundo do restante que trabalha no mercado financeiro, sim, está dentro dessa fiscalização do mercado de prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Ó. Captação, intermediação, aplicação de recursos de terceiros. Nossa, sou bancário, viu? Tá aí no bolo. Sou corretor de bolsa de valores. Sou assessor de investimentos. Tá aí no bolo. Todo mundo que tá aí, tá? Então, isso é muito importante. E doleiro, também, né? Compra e venda de moeda estrangeira. Tá aí, tá? Então, são esses caras aqui. E aí, quem que é o órgão máximo de combate à lavagem de dinheiro? É esse tal de COAF.
Esse Conselho de Controle de Atividades Financeiras é o órgão máximo do mercado financeiro para combate à lavagem de dinheiro, tá? Então ele tem a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar suspeitas de atividades ilícitas previstas na lei, tá? Aonde? Joias, pedras, metais preciosos, fomento comercial, né, factoring, né? Então, todos esses caras têm sim, tá? São fiscalizados. E operadores de cartão de crédito também, tá? Então, ele tá vinculado hoje a quem? Ao Banco Central, mas ele é um órgão independente e tudo mais, né? Então, essa é uma coisa legal. Você saber que o cara que é o órgão máximo é o tal de COAF. Beleza. E quando que deve ser comunicado as coisas para esse tal de COAF? Porque você está trabalhando, você identificou, ó, isso aqui é lavagem de dinheiro. Tem que comunicar para ele. Exato. Então, existem algumas operações que sempre devem ser comunicadas, né? Então, você tem que botar um número que são 50 mil reais. Sempre que é 50 mil reais, pá, tem que comunicar o COAF, tá? E aí entra um ponto muito importante. Qual? Isso deve ser comunicado em até 24 horas. 24 horas. Porém, você não deve comunicar o cliente. Imagina, tu identificou que o cara pode estar fazendo lavagem de dinheiro. Aí tu olha, lavagem de dinheiro, beleza. Olha só, seu José, você tá fazendo lavagem de dinheiro. E se o cara tiver fazer, vai te dar um tiro. Nossa, não fala pra ele, né? Então, o cliente não deve ser comunicado. Deve ser comunicado quem? O COAF. É só quando é 50 mil reais? Não, isso é sempre. Movimentou mais de 50 mil reais, pum, né? Tem que comunicar. Só que o que é o grande ponto? É onde entra as operações suspeitas. E aí existe a carta circular 4001 lá dentro do Banco Central. E o que é essa carta 4001? É dentro, depois que eles têm lá as normas do Banco Central, tá? Essa carta começou a colocar todas as operações que eles identificaram que é lavagem de dinheiro, tá? E que você pode ir lendo elas e tem um monte, tudo que eles identificaram que, isso aqui aconteceu. Aconteceu e era lavagem de dinheiro. Eles vão colocando essa carta circular 4001. E é óbvio que eu não te coloquei todas, mas eu coloquei as principais, e também as caras mais peculiares e tudo mais. Então, olha só essa aqui, ó. Depósito ou aporte em espécie com cédulas úmidas, mal cheirosas, mofadas, ou ainda que apresentam marcas, símbolos ou selos desconhecidos empacotados em maços desorganizados e não uniformes. Tá, mas o que tem a ver isso? Se tu viu lá toda aquela série do Pablo Escobar, tu vai te lembrar que ele pegou o quê? Boa parte do dinheiro dele e ele não tinha onde esconder, ele começou a botar onde? Embaixo da terra, né? E lembra que depois, futuramente, ele tirava aquilo lá e com a terra ia ficar muito molhado, com um cheiro estranho e tudo mais. E ele ia ter tudo lá e depois queria depositar no mercado financeiro, depositar num banco, fazer alguma coisa. Então, olha só como esse ato ele é interessante. Agora, sempre que isso acontecer, é uma operação suspeita? Não. Se a operação que aconteceu uma cédula com mau cheiro e tudo mais, ela tiver uma justificativa, não é uma operação suspeita. Aí não precisa avisar o COAF. Como, por exemplo, vai lá um senhorzinho lá, tem uma marcenaria, e aí tem uma enchente na cidade dele, ele tá com 1.000, 2.000, 3.000 reais com notas com cheiro e tão molhadas. Tu sabe que teve uma enchente, ele é o cara lá, tem que depositar 3.000 reais. Não é uma operação suspeita. Tu tem ciência disso, porque ele justificou, tá ciente. Então não é uma operação suspeita, tá? Isso não quer dizer que não tem que fazer o controle da operação e fazer o registro. São coisas diferentes. Operação suspeita que tem que ser comunicada ao COAF. Fazer o controle, o registro da operação, ok, manter o controle, beleza. Agora, não é uma operação suspeita, entendeu? Então, isso é importante. Aqui eu elenquei vários, então, isso aqui, ó, vários itens que é interessante você ler e entender que tudo que está acontecendo aqui pode ser uma operação suspeita. Lembrando que se ela tiver justificativa, ela deixa de ser uma operação suspeita. Mas aqui estão exemplos que a carta circular do Banco Central 4001 colocou que já ocorreu esses atos no mercado financeiro que foram lavagem de dinheiro. Então eles já vão colocando, aconteceu aqui, registro de mesmo endereço de e-mail ou IP por pessoas naturais ou jurídicas sem justificativa razoável para tal ocorrência. O mesmo endereço de e-mail. Todo mundo mesmo. Os caras, isso aí deu suspeito e foi lavagem de dinheiro. Então, é isso que é interessante. Você lê isso aqui com calma e saber que isso aqui já aconteceu. Por quê? Para decorar para a prova? Não, isso é para tua vida.
Para você, quando estiver trabalhando no mercado financeiro, saber que aquilo foi uma coisa. Ó, isso aqui aconteceu. Eu li lá naquela carta circular. Eu li no material ali da academia, né? Então, isso é importante. Lavar dinheiro você tem que saber para a vida, tá? Mas você tem que entender como é que acontece esses caras aqui também para devida prova. Então, aqui tá um exemplo que eu falei aqui de R$ 2.000, notas de cheiro, mas que foi justificada. Beleza, maravilha, né? E aí os registros das operações. E teve uma mudança. Qual? Agora, todos os depósitos e valores acima de R$ 2.000 tem que fazer o quê? Tem que fazer o registro da operação. R$ 2.000 em espécie, puf, né? Antigamente era o quê? Acima de 10 mil. Antigamente, agora é R$ 2.000. Ah, beleza. Então, qualquer operação acima de R$ 2.000 eu tenho que avisar o COAF? Não, de novo. Uma coisa é o registro da operação, é manter os dados guardados. A outra é você comunicar que é uma operação suspeita de lavagem de dinheiro. Então não confunda duas coisas. Uma coisa é fazer o registro, fazer a guarda dos dados, antes não precisava fazer, né? E a outra é fazer a devida comunicação. Ah, entendi. Maravilha, né? E aí entra o que a gente chama de pessoa exposta politicamente, né? Ou também pessoa altamente exposta, tá? Então, o que é importante saber? Existem pessoas que têm informações e cargos, né, relevantes no mercado, né? Então, olha só, aqui tem dizendo, pessoas que desempenham ou desempenharam nos últimos 5 anos cargos ou funções públicas, né, relevantes no Brasil ou em outros países. Mas onde é que entra isso? Que essas pessoas têm tudo aí? Entra uma coisa chamada de GAF, que é o Grupo de Ação Financeira, né, contra a lavagem de dinheiro, tá? E financiamento terrorista, tá? Então, esse GAF, ele tem uma regra específica, porque é um grupo mundial, tá? E aí entra o quê? Aqui tá aqui todas as pessoas que são altamente expostas e tudo mais, tá? Mas entra nesse processo de identificação de clientes, né? Todas essas pessoas. E aí entra o ponto importante que eu quero te comentar. Cadê aquele aqui, ó? Os próximos caras aqui, ó. Voltamos lá, tá? Que é isso aqui, ó. Que é dentro desse GAF, né, que é a parte mundial, né, existe a parte chamada de Conselho de Segurança das Nações Unidas, tá? E esse carinha aqui, ó, esse cara, ele tem um poder, né, quando o país ele aceita, né, e o Brasil ele é um deles, né, que ele diz o seguinte, ó, ele tem o poder de mandar bloquear qualquer coisa. Como assim? Ele tem o poder de comunicar. Olha lá, sabe aquele carinha que tá lá num país específico lá, que é um cara que tá fazendo tráfico de drogas e tudo mais? Identificamos que esse cara lá, ele é um traficante. E a gente identificou que esse cara pode estar no Brasil. Tem a conta dele aí, ó. Vocês não sabiam. Pum! Manda bloquear. É automático. Comunicar imediatamente a indisponibilidade dos ativos. Bloqueia tudo. E quando acontecer isso, tu receber essa ordem, tem que bloquear automaticamente. Imagina que existe o Pablo Escobar e os caras, tu abriu a conta do Pablo Escobar, tu não sabia disso. E vem uma ordem do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é dedicado lá por causa da questão do GAF e tudo mais também, e chegou no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Conselho de Segurança das Nações Unidas. E você recebeu a ordem de bloquear. É automático. A indisponibilidade dos ativos, automático. E tu avisa até o Papa, tu avisa Deus e o mundo, tu avisa o Banco Central, tu avisa a CVM, tu avisa o Ministério da Justiça, tu avisa todo mundo. Tá aqui, ó, Banco Central, CVM, Ministério da Justiça, Segurança Pública, COAF, todo mundo deve ser comunicado. Todo mundo. Se for seguradora, tem que avisar a SUSEP, tem que avisar todo mundo. Ó, estamos com a conta do Pablo Escobar. Chegou aqui, pum, bloqueia tudo, recebeu isso aí. Entendeu? Então, isso é fundamental entender. Fundamental entender, tá? Porque tem um monte de terrorista no mundo aí, né? Um monte de caras grandes aí no mundo que, de repente, você não conhece. Chegou a abrir uma conta, pum, bloqueia, tá? Então, é automático e comunicar todo mundo. Então, voltando daquele cara ali que a gente falou do GAF ali, né? Beleza. Aí entra um documento fundamental para a tua vida, tá? Que eu sei que muitas vezes tu fez esse documento na correria, né? Tu fez o quê? Ah, print rapidinho ali só para abrir a conta, né? Só que esse documento que eu conheço seu cliente, o KYC, né? Know Your Customer, né? Ou também muitas vezes chama de Know Your Client. Então, o que acontece? Esse é o documento que você preenche esse documento para evitar lavagem de dinheiro. É conhecer o seu cliente. Eu gosto muito de dizer que existe um outro documento, que é o chamado API, que é a proteção do cliente. O API, lá, análise do perfil do investidor, é o que você pode ofertar para o cliente, se ele é conservador, moderado ou arrojado. É a proteção do cliente. Esse é a sua proteção.
É porque se você preencher esse documento, conhecer o cliente de forma rápida, sem dar devida prioridade para ele e as precauções, o que acontece? Você pode ser cúmplice de lavagem de dinheiro. É sua função conhecer o cliente e comunicar. Esse documento, ele modificou uma regra. Qual? Antigamente era atualizado a cada 2 anos, tá? 2 anos, atualização. E a manutenção dos dados, tá? Através da operação ou do encerramento da conta, tá? Era de 5 anos. Exatamente igual ao API. Antigamente era assim. Hoje, não é mais 2 anos a manutenção dos dados. Não. Agora a manutenção dos dados são 10 anos. 10 aninhos. 10 aninhos. Tá? Essa é a mudança. O API é 2 anos, a atualização, igual aqui, 2. E a manutenção, 5. API. O conheça o seu cliente, que é um documento de proteção contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, tá? Ele era 5, agora ele virou 10. Esse é o documento aqui, tá? E é quando? Ó, a partir do encerramento da conta ou da conclusão da transação, tá? O que quer dizer encerramento da conta, tá? Do próximo ano, tá? O que é isso, cara? Fechou a conta esse ano, 2000, botou um ano lá específico. 2018 fechou a conta. Começa a contar 2019, é fechar o ano fiscal e ir para a próxima. Beleza? Então é encerramento da conta ou da conclusão da transação, tá? Então esse é o ponto aqui, tá? Então é 10 anos de manutenção dos dados, tá? E aí é aquilo que a gente comentado, que agora, que antigamente poderia ser somente conhecer o cliente, agora você tem que conhecer os funcionários, os seus devidos parceiros, você tem que conhecer todo mundo, todo mundo. É assim que funciona hoje. A instituição financeira tem que ter as suas regras para conhecer o cliente, conhecer o funcionário, conhecer os parceiros, né, os prestadores de serviços, né, conhecer todo mundo, tem que fazer um controle para isso, tá? E se em algum local de uma região ele acha que é mais sucinto a lavagem de dinheiro, tem que ter mecanismos de controles mais rígidos, tá? Do que em outros lugares. Normalmente onde é que é isso aí? Regiões portuárias, regiões onde tem fronteiras, né? O cara pode fugir, lavar o dinheirinho dele rapidinho, né? Então são esses devidos casos, beleza? E aí, acabando essa parte de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, nós temos 2 crimes no mercado financeiro. Quais são esses crimes, tá? É o seguinte, ó. Nós temos os crimes que eles se baseiam em uma informação privilegiada, tá? Ó, informação privilegiada. Você conhece essa informação privilegiada em inglês, que chama de insider information, ó. Insider information, tá? Ter a informação privilegiada não é um crime. Ou seja, ter o insider information não é o crime. Não é crime, não. Por quê? Porque as informações privilegiadas, elas existem e devem existir. Imagina que eu quero comprar uma empresa. Comprar a empresa lá na bolsa, tudo mais, comprar o controle dela. Se eu comunicar para todo mundo, pode vir um concorrente querer comprar ela. Beleza? Então é uma informação privilegiada a negociação entre 2 pares. Beleza. Esse é um caso, tá? Agora, alguém utilizar uma informação privilegiada para benefício próprio ou para os seus devidos familiares, aí é um crime. De novo, é um crime. É um crime. Se é crime, é pena e reclusão, tá? É pena, cadeia, tá? É crime. E quais são esses crimes que existem surgindo de uma informação privilegiada? Existem 2. O primeiro crime aí é o chamado de insider trading. E existe um outro crime, também surge uma informação privilegiada, tá? Qual que é esse cara? Esse aqui é o front running. São 2 crimes que surgem de uma informação privilegiada. Tá, e qual que é a diferença de um e de outro? Como é que eu identifico? É o seguinte, ó. Esse cara aqui é uma informação de dentro de uma companhia e quem trabalha dentro daquela companhia que pode se beneficiar, como por exemplo um diretor, alguém do conselho de uma instituição financeira, de uma empresa. Então, por exemplo, imagina que eu tenho uma empresa e eu quero comprar uma empresa B e essa empresa B está sendo negociada na bolsa a R$10. Aí a gente está negociando as ações de compra daquela empresa e a gente diz, olha, eu quero comprar todo o controle e tudo mais. Então, as ações no mercado estão negociando a R$10. Mercado.
E aí a minha diretoria tá negociando junto, tem algumas pessoas participando, né? E eles, vamos pagar quanto? Vamos pagar R$ 30 nessas ações. Nossa, Toro, por que tanto? Porque quando a gente quer comprar uma empresa, a gente não tem que comprar algumas, a gente tem que comprar muitas ações. A gente tem que comprar o controle dela. E a gente quer fazer uma oferta por R$ 30. Estamos negociando. Aí tem um diretor da nossa empresa que tá participando disso. Um diretor, tá lá. E ele sabe que a gente vai comprar por R$ 30 as ações da empresa B, por 30. E é negociado hoje a 10. Aí ele vai na bolsa, ele com essa informação de dentro da nossa companhia, né? E faz o quê? Compra as ações por R$ 10. Porque nós, da empresa, vamos comprar por 30. Ou seja, ele vai ganhar muito dinheiro por uma informação privilegiada. Então, se a informação é de dentro da companhia, pessoas que vão na empresa, tá? É chamado de insider trading. Tá aí o front running. O front running não. O front running como é que funciona? Também é uma informação privilegiada, mas é um cliente junto normalmente com um assessor de bolsa de valores, um corretor de bolsa. O cliente diz, olha só, Rafael, eu, Rafael, trabalho numa corretora e eu atendo um cliente. Aí eu sou um corretor, tá? Aqui tá o corretor, aqui um assessor de investimentos, um AI, por exemplo. E aí tem o devido cliente, aqui tá o cliente. Aí o cliente liga pro Rafael e diz assim, Rafael, eu quero comprar ações de uma empresa aí na bolsa, tá negociando na bolsa, eu quero comprar 50 milhões de reais. E é uma grande ordem. Aí o Rafael percebe que isso é uma ordem que vai impactar nos preços da ordem do cliente dele. O que o Rafael faz? Ele corre na frente e compra para ele ou para algum familiar dele. É uma informação de dentro da companhia? Não, não é. Não é. É a informação do cliente que quer comprar ações. Só que essa grande ordem vai impactar nos preços. Tanto pode ser para alta ou para queda. Então, se o cliente quer vender muitas ações, uma grande ordem, e vai impactar e vai cair os preços, o Rafael vende primeiro. Se essa ordem é uma ordem de compra, e os preços podem subir, porque oferta e demanda, né? Quem quer comprar muito sobe os preços, né? E o Rafael comprar primeiro para ele, o que acontece? Ele está correndo um crime front-running. Que informação privilegiada é essa? A informação de uma grande ordem, que vai nos preços. Aqui na outra de cima, que a gente falou aqui, ó, nessa aqui, é uma empresa comprando outra empresa. É uma informação de uma companhia. E essa normalmente pode ser o quê? Pode ser um balanço fraudulento. Pode ser um balanço antecipado. Pode ser uma empresa comprando a outra. Pode ser que uma empresa vai vir um balanço muito bom e vem antes essa informação de dentro da companhia. Então, informações de dentro da companhia, insider trading. Informações em relação a uma grande ordem de um cliente vai ser esse tal de front running. Os dois são crimes no mercado financeiro. Esse é o detalhe. E agora, se esse agente autônomo aqui, por exemplo, apenas executar ordens, tá? O que acontece? Não está cometendo nenhum crime. Não está cometendo nenhum crime. Executar o seu trabalho não é crime. Ah, mas eu não tenho que perguntar por que ele quer fazer aquilo? Não precisa perguntar o porquê. Tem que executar. O que você deve fazer? Na abertura da conta que você tem que fazer lá o conhece o seu cliente. Na abertura. Aí você vai ver se ele pode ser um parente, pode ser alguma coisa. É naquele momento. Agora, na execução da ordem, só deve executar. Então, fica muito ligado nisso. Se for só uma execução de ordem, não é crime. Tá? Não é crime. Agora, utilizar essas informações, aí sim. Então, são esses dois exemplos de insider trading, né? E o de front running. E aí, a relação com o teu cliente, que é a confidencialidade, né? Você não deve passar essas informações para nenhuma pessoa, né? Porque são os teus devidos clientes. Então, como assim não passar para ninguém? Olha só, o teu cliente diz o seguinte, ó. Eu gostaria de comprar um imóvel. Quero comprar um imóvel ali, tô pensando em comprar um imóvel de 2 milhões de reais, né? E eu também quero comprar ações na bolsa de valores. Ou aplicar num fundo. Beleza. Aí você que trabalha na instituição financeira diz assim, olha só, tem lá o pessoal da área de fundos, né? Que vai entrar em contato contigo. Maravilha. E aí você passa os dados do teu cliente, não só para a área de fundos, para a área de wealth, para a área de ETFs, não é só para a área da instituição financeira. Você também passa essa informação que o teu cliente quer comprar um imóvel de 2 milhões de reais para o teu amigo que é corretor. Corretor de quê? De imóveis. Tá certo isso? Não tá.
Para o corretor de imóveis está errado, para a área de fundos está certo. Ah, mas e a confidencialidade? Não, mas aí o teu cliente falou para você que é um produto da tua instituição. Aí pode ter outra pessoa ali trabalhando junto e passando aquela informação contigo. Seria da área específica, né? Ah, eu quero aplicar em fundos. Ah, vai ter um especialista da nossa área passando para você, falando contigo. Perfeito. Agora, para um corretor de imóveis, não. O corretor de imóveis não trabalha ali, tá? Então fica muito ligado em relação a isso. Se é de dentro da tua instituição e faz parte do serviço que está sendo prestado para o seu cliente, pode ser passada essa informação para a outra área. Agora, se ele não é, não pode. Então, como assim existe alguma função na minha instituição que não pode ser passada? Existe. Você não pode sair falando do teu cliente para todo mundo do banco, ou para todo mundo da corretora, ou para todo mundo do seu escritório, para todo mundo do local onde você trabalha. Não pode. Tá? A confidencialidade é você com o seu cliente. Perfeito? Pode ser você passar a tua informação do teu cliente para o teu chefe, que ele reporta e tudo mais. Agora, para qualquer pessoa da instituição onde você trabalha, não pode. Isso é confidencialidade. Se alguém que está trabalhando precisa dessa informação, pode ser passado, tá? Do local onde você trabalha. Se é uma pessoa externa, não pode. E esse caso do corretor de imóveis é um dos mais clássicos, beleza? E aí o conflito de interesse ele deve ser evitado, né? Se você percebe que pode haver um conflito de interesse da sua remuneração, você basta dizer para o seu cliente, ó, esse produto eu vou ganhar dinheiro por causa disso, batimento de metas, perfeito, evitou, né? Mas também deve ser feita uma coisa chamada de segregação de atividades, né? Então você deve segregar as atividades para evitar algum conflito de interesse. E normalmente a gente sempre diz que toda vez que for dito ao cliente o que está ocorrendo, a gente consegue minimizar esse tal de conflito de interesse, porque o cliente está ciente do que está acontecendo. Aí a tomada de decisão do cliente se ele quer ou não quer fazer a devida coisa. Beleza? Então é isso a nossa parte de crimes, né? E a parte de normas e regulamentação. Então é uma parte, um conteúdo fácil que você fazendo exercício, você vai conseguir acertar todas as questões. Tá bom, galera? Tamo junto, até a próxima.